Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. E vamos agora considerar os versículos 34 a 40. Então acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura da bendita Palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Neste terceiro momento de embate, nesse terceiro momento em que Jesus é questionado, os próprios fariseus, pessoalmente, se achegam a ele, e um deles, que é chamado aqui de intérprete da lei, que era uma espécie de especialista na lei, indaga Jesus. Mas ele traz não mais uma acusação, mas ainda queria ver como Jesus responderia. Eles se aproximam de Jesus e dizem o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Justamente pelo fato de chamarem Jesus de mestre, isso já indica que eles ainda estavam não reconhecendo em Jesus nenhum tipo de autoridade maior, mas estavam ainda querendo fazer com que ele caísse em alguma contradição. Então, de novo, essa atitude que a gente viu nos saduceus e agora vê nos fariseus, e até vimos no grupo original da primeira questão, é uma atitude que fazia com que Jesus, de repente, quisesse ficar cheio, ou talvez eles queriam fazer com que Jesus se sentisse um pouco orgulhoso, ou até mesmo que Jesus sentisse algum tipo de valor próprio diante dos homens, tão somente para poder usar isso contra ele. Mas Jesus dá uma resposta que é realmente algo que aponta para a Escritura, e também algo que serviu como resposta adequada até mesmo para os fariseus. Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus novamente aponta para a Escritura e cita aqui um texto que está no livro de Deuteronômio, e fala do fato de que o adorador verdadeiro deveria amar a Deus acima de todas as coisas, e ele deveria amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Jesus então afirma: este é o grande mandamento. É certo que algumas escrituras rabínicas daquela época traziam a afirmação de que esse já era o entendimento dos próprios fariseus. Eles entendiam, de alguma maneira, que esse era o grande mandamento. Mas Jesus aqui traz uma novidade, porque ele traz um outro mandamento que também era da lei e o coloca lado a lado com este primeiro. Ele então afirma: e o outro, igualmente ou semelhante a este, verso 39, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus inova aqui, trazendo essas duas escrituras para ficar lado a lado, e depois inova em afirmar que essas duas resumiam toda a lei. Na verdade, Jesus diz aqui no verso 40: destes dois mandamentos dependem toda a lei
e os profetas. É interessante que, ao responder, Jesus não aparenta estar chamando a atenção dos fariseus, porque Jesus certamente reconhecia que os fariseus compreendiam essa verdade. Mas a grande questão é que os fariseus não praticavam essa verdade. Aí está a questão. Eles sabiam o que era certo, mas não praticavam. Eles sabiam que amar a Deus sobre todas as coisas era o correto, mas não faziam isso. Eles sabiam que amar o próximo como a si mesmos, e aqui a gente tem até uma questão de um amor próprio, não é? Aqui pelo menos subentendido, mas isso mesmo não era praticado pelos fariseus. No fim das contas, o que Jesus traz, igualando esses dois mandamentos e dizendo que destes dois mandamentos dependem toda a lei, ou seja, se uma pessoa cumprisse esses dois mandamentos, neles estava o resumo de toda a lei, ainda que de forma inespecífica. Jesus estava dizendo: se o vosso amor a Deus for tão grande, de uma tal maneira que vocês vão cumprir a lei somente nesses dois mandamentos, então vocês serão considerados justos. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que o amor era mais importante do que o cumprimento de qualquer observância, de qualquer detalhe da lei. E ele estava dizendo que qualquer detalhe da lei que fosse observado simplesmente pela mera observância de uma ordenança, isso seria mero legalismo. E era isso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, exatamente que acontecia naquele tempo. Os fariseus certamente poderiam ser facilmente acusados de serem pessoas que cumpriam de forma meticulosa a lei, mas que se esqueciam das coisas mais essenciais, ou seja, eles se esqueciam do amor a Deus e do amor às outras pessoas. E Jesus estava aqui de maneira sutil, confrontando essa realidade, sem chamar a sua atenção diretamente, mas certamente causando nos seus corações um impacto e trazendo à sua mente o questionamento que a própria palavra de Deus estava trazendo. Eles certamente eram pessoas que não estavam fazendo as coisas motivadas por amor, nem motivadas no amor a Deus, porque estavam ali tentando fazer com que Jesus tropeçasse, e certamente não estavam fazendo as coisas motivadas pelo amor ao próximo, porque estavam ali tentando impedir que um mestre como Jesus pudesse ensinar no templo e levar o seu conhecimento da palavra de Deus às outras pessoas. Os fariseus, sim, aqueles doutores da lei, eram os ignorantes. Eles eram aqueles que não estavam amando a Deus acima de todas as coisas. Eles eram aqueles que estavam falhando em não amar as pessoas mais do que os seus próprios mandamentos, e de forma egoísta ficavam questionando pormenores da lei e impondo sobre o povo um fardo pesado, enquanto eles mesmos deixavam de exercer a misericórdia e o amor a Deus. Jesus, de uma forma sutil, parece aludir àquela verdade que a gente viu em outro texto nos nossos encontros passados. Misericórdia quero e não sacrifícios. Enquanto os fariseus se preocupavam com pormenores da lei, em questões meticulosas de algum mandamento, talvez que eles mesmos tenham interpretado na sua lei oral, Jesus chama a atenção para aquilo que é mais importante e para aquilo que resume toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Isso para nós, querido ouvinte e querida ouvinte, sem dúvida é a essência do que Deus espera de cada um de nós, que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, que amemos a Deus mais do que este mundo,
que amemos a Deus mais do que as riquezas, do que qualquer coisa, qualquer bem, carro, propriedades, dinheiro que esta vida possa oferecer, e que amemos as pessoas mais do que as outras coisas e mais do que a nós mesmos, porque a Escritura, porque a Palavra de Deus nos ensina a agirmos não de forma egoísta, mas de forma altruísta, compartilhando com outros aquilo que até mesmo nós temos. Que ensino maravilhoso Jesus nos traz com esses 2 mandamentos que resumem a lei, centrados no amor, porque Deus, que é o maior exemplo de amor, amou esse mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Deus entregou tudo. Jesus entregou a sua própria vida. Jesus se deu por nós, por cada um de nós. E qual será, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, qual será a nossa resposta a isso? O que é que nós temos feito? Qual tem sido a nossa postura? Será que temos amado a Deus realmente acima de todas as coisas? E temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Esse é o chamado sublime do discípulo de Jesus. É essa a verdade que Jesus traz para o nosso coração hoje. E eu espero que isso seja realidade na sua vida. Nós veremos no nosso próximo encontro que Jesus é agora aquele que traz uma questão nesse último embate com o grupo que estava ao seu redor. Mas nós veremos isso no nosso próximo encontro. Até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.